Olá, bom dia a todos. Eu vou dar um tempinho aqui só para que as pessoas possam ir se conectando, e aí a gente já vai iniciar o webinar de resultados do terceiro trimestre da EDP Brasil. Estou dando um tempinho aqui para as pessoas irem se conectando e a gente já vai iniciar aqui o webinar. Bom, agora sim, bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar o webinar de resultados do terceiro trimestre da EDP Brasil. Eu sou a Marília, diretora de Relações com Investidores da companhia, e a apresentação será feita pelo CEO João Marques da Cruz, pelo CFO Henrique Freire, seguida de uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva da companhia. As perguntas já podem ser enviadas através do Q&A que temos aqui na tela. O webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e posteriormente estará disponível no site de RI da companhia. Antes de iniciar, gostaria de esclarecer que as declarações que possam ser feitas durante o evento constituem premissas da diretoria da companhia, bem como informações já disponíveis no site. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas futuras. Diante disso, passo a palavra ao senhor Marques da Cruz para que possa iniciar. Bom dia, Marília. Bom dia a todos. Com muito gosto que estamos a apresentar, como sempre, os nossos resultados. Utilizando aqui, como vê na tela, uma síntese do que foi o nosso desempenho neste trimestre. E o desempenho do ponto de vista económico foi claramente positivo, na nossa opinião. Tivemos um EBITDA, como podem ler, de 1,1 bilhões, significa neste terceiro trimestre mais 60% que no período homólogo. Na verdade, nos primeiros 9 meses, o desempenho económico medido pelo EBITDA é um aumento de praticamente 50%. E o lucro líquido ficou em 510 milhões de reais, mais 70% que no período transato. A dívida líquida ficou no centro do nosso intervalo. O nosso intervalo, que sempre dizemos, é entre 2,5 e 3 no rácio dívida líquida dividir pelo EBITDA ajustado. Ficámos a 2,7 e tivemos, sem dúvida, uma gestão bastante rigorosa dos custos. O PMSO recorrente ficou 3,7% abaixo da inflação. A gestão dos custos foi uma das razões para o nosso bom resultado, porque, e entrando agora nos negócios, na distribuição, nós temos um aumento da margem bruta de 36%, que é fruto, simultaneamente, de nós mantermos um OPEX estável em termos nominais, faz com que o rácio de OPEX sobre margem bruta caia de 47% para 36%, ou seja, nós temos aumento de receitas. O reajuste tarifário de Espírito Santo aconteceu neste TRI. O de São Paulo, na verdade, que nós pomos aqui, porque é um facto relevante, mas ele acontece já no quarto trimestre, acontece em outubro, o anúncio. Mas, como estava dizendo, nós conseguimos um aumento de receitas com uma manutenção nominal de OPEX em ambiente de grande, enfim, de inflação elevada, como nós todos sabemos. Isso fez com que o negócio de distribuição desse mais 100 milhões de EBITDA ajustado, sendo o grande responsável pelo crescimento dos nossos resultados operacionais e resultados líquidos. A transmissão, nós temos a entrada da operação de 3 lotes, o Q21 aconteceram
no período dos primeiros 9 meses deste ano. O lote 7, na verdade, já aconteceu em outubro, no dia 4 de outubro, para ser exato. Mas, enfim, estes 2 lotes que entraram em operação acabam por influenciar positivamente o EBITDA, e por isso é que o EBITDA da transmissão sobe, porque temos mais linhas neste período deste TRI. A alienação que fizemos dos 3 lotes não cai neste TRI, aconteceu em outubro, bem como a aquisição da CELCT também aconteceu em outubro. Por fim, relativamente à geração, trading e solar, o que há a assinalar, em primeiro lugar, é o desenvolvimento do nosso projeto Monte Verde Solar. Na minha tela não se vê, mas provavelmente está escondido, mas de facto fizemos o desenvolvimento do Monte Verde Solar. Novamente acontece neste 4º trimestre, mas é um facto relevante que gostaria de referir, uma parceria com a EDP Renováveis, em que a nossa trading assegura a comercialização e já colocou parte muito significativa dessa energia a clientes em contratos de longo prazo de 15 anos. É uma estratégia que vamos seguindo, esperamos que aconteçam outros investimentos solares dentro desta lógica de parceria com a EDP Renováveis e utilizando a nossa comercializadora. Última nota para geração e trading, talvez para a geração, que é P100 esteve funcionando bastante no último período, devido à crise hídrica, e nós tivemos um ganho relevante em P100. Esse ganho relevante está relacionado exatamente por termos comprado bem carvão e como se sabe, na verdade, quando o carvão é consumido é que é considerado o custo do carvão nessa altura, e a diferença entre o carvão comprado barato e a cotação do carvão, numa lógica de market to market, deu-nos um ganho de aproximadamente 75 milhões. Bom, passemos para a página seguinte. De forma muito breve, dizer-vos que estamos investindo muito, estamos investindo 8,8 bilhões, foi um investimento nos primeiros 9 meses, no período homólogo, ou seja, nos 9 meses do ano passado, investimos 1,2 bilhões. Há mais 600 milhões de investimento este ano, e estes 600 estão fundamentalmente associados à distribuição. Na distribuição nós temos aproximadamente mais 270 milhões que no período homólogo do ano passado. Na transmissão, mais 130 milhões aproximadamente, e também há a destacar a geração solar. Porquê? Porque inclui aquisições, nomeadamente a aquisição da AES Sinova e da BlueSol. Esperamos, no fim deste ano, atingir os 2,1 bilhões. Bom, e agora, para que todos estes números sejam detalhados, eu passo a palavra ao nosso CFO, Henrique Freire. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Gostava então aqui de fazer aqui uma apresentação aqui dos nossos resultados neste trimestre, e começando aqui por uma escadinha aqui entre o EBITDA do ano passado com o EBITDA desse ano. Primeiro, em termos societários, vemos aqui uma subida de 61% dos resultados entre trimestres, e quando, enfim, fazemos esta conta um pouco ajustada pelas questões não recorrentes e não recorrentes, ajusta para ainda assim um crescimento de 30%. Mas vamos aqui um bocadinho falar só negócio a negócio, fazendo aqui abrindo aqui um bocadinho os pontos.
Primeira distribuição, temos uma evolução de 189 milhões, ou 100 milhões quando descontamos o efeito da VNR, o valor novo de reposição, e esse decorre naturalmente das atualizações das tarifas, mas também das atualizações que muito digamos, da boa performance operacional. Por um lado, perdas abaixo, uma evolução abaixo de uma redução de perdas no período, a inadimplência, registrada aqui pelo supervisionamento de PEC-LD, também com uma evolução positiva neste mesmo período, e o PMSO a crescer abaixo da inflação. Portanto, acho que em toda a linha, no negócio de distribuição, mostramos aqui os resultados a melhorarem. Depois vamos ver aqui um bocadinho mais também sobre o mercado, como é que ele evoluiu e nos seus diferentes segmentos. Falando aqui de transmissão, a transmissão, vamos também ver a evolução, ela já reflete-se, já não é só contabilidade, já não é só contas IFRS, ela já vai registrando os lotes em operação e à medida que vão entrando em operação, já temos 5 lotes, 2 parcialmente em operação, 3 totalmente em operação hoje, e portanto já começam a ter algum relevo em termos dos nossos resultados, mas esse valor vai incrementar muito nos próximos trimestres. Geração hídrica, eu acho que tivemos aqui um trimestre particularmente difícil, não é novidade para ninguém, não é? Os GSFs próximos de 50%, PLDs acima de 580%, e portanto é natural que fosse um trimestre muito desafiador. Acho que os nossos resultados são muito bons, nós conseguimos basicamente proteger a nossa posição hídrica e apresentamos resultados, também vamos ver mais à frente, muito consistentes e portanto muito em linha até com o ano passado. A diferença aqui no contábil, que tivemos o reconhecimento do ACR de 141 milhões com extensão de concessão e portanto isso gera ali uma margem adicional que estamos a descontar aqui quando falamos em EBITDA ajustado. Pensei só clarificar, acho que o João já deu aqui uma boa explicação, mas só dar aqui um reforço para que talvez às vezes não seja tão óbvio para todos, o modelo regulatório de PESAM. PESAM é uma usina de disponibilidade, ela é pass-through para os custos de energia, significa que quando ela gera, ela tem uma fórmula paramétrica em que os custos são ressarcidos à companhia. Baseados em quê? Baseados basicamente numa certa performance que a própria usina tem, mas num conjunto de custos em que o principal naturalmente é o carvão, e o carvão valorizado aos preços do mercado internacional, de CIFIARA, em reais, portanto fazendo um offset do dólar, mas é quando ele é criado. Nós seguimos sempre uma política de hedge muito estrita, em que protegemos as nossas posições, porque contra a compra de carvão e a geração há sempre um descasamento. A nossa política de hedge também permite, e permitiu aqui em particular, proteger caso o carvão tivesse caído, aí seríamos penalizados, mas deixar, digamos que solta a ponta, caso ele subisse, que foi o que aconteceu. E portanto tivemos aqui um ganho, quer dizer, de 75 milhões em relação ao trimestre passado, ainda seria mais expressivo, lembrando que o ano passado tivemos reconhecimentos de margem de add-on, portanto tirando esse efeito ainda maior, ainda mais expressivo teria sido este resultado em P100. Se pudéssemos passar ao próximo slide. Falando aqui um pouco de lucro, nós atingimos aqui neste período um lucro de 511 milhões, portanto no trimestre, portanto ficámos 70% acima do ano passado. O EBITDA pelas notas já dadas, depois quando olhamos aqui para os demais itens até chegarmos ao resultado, falar de equivalência patrimonial, acho que há um destaque ali até para os resultados da Celesc, lembrando que nós consolidamos a Celesc com um descasamento de um trimestre, mas vemos aqui uma evolução positiva destes resultados. O resultado financeiro, que naturalmente que é um resultado financeiro pior que o ano passado. O ano passado tínhamos tido também um evento extraordinário de mais de 90 milhões de reais favorável, que influenciou o resultado, e portanto quando a gente compara o trimestre do ano passado com esse ano, naturalmente que o valor é pior, mas também é pior naturalmente porque há um aumento dos indexadores, tanto seja o IPCA como seja a CDI, que tem uma piora. Vamos dar aqui uma nota que é, dentro desta rúbrica, temos uma conta que é de multas e juros na distribuição. Esta conta de multas e juros que decorre do atraso do pagamento de contas e, portanto, é um resultado financeiro reconhecido. Ele tem tido, apesar da queda da inadimplência, ele tem tido até um certo aumento. Portanto, as pessoas têm pago até um pouco atrasadas, mas com multas e juros, mas têm pago. Portanto, acho que isso depois também vamos ver pela nossa estratégia de corte, maior assertividade tem permitido isso e, portanto, esse é um ponto. Se vocês compararem essa rúbrica, por exemplo, no trimestre, ele basicamente em linha com o ano passado, cerca de 48 milhões,
mas quando vocês comparam em acumulado esse ano, ele é quase mais de 30% superior ao valor do ano passado. Portanto, um valor muito, muito significativo de evolução positiva nessa rubrica. O imposto de renda, ele decorre do melhor resultado, mas também se virem em percentagem do lucro antes de imposto, reparam que ele tem o maior peso das empresas com o SUDEN e, portanto, acaba por ter em valor em percentagem até um valor mais baixo do que aquele que era o ano passado. Se passar ao próximo slide. Vamos falar aqui de distribuição. Primeiro falando aqui de volumes, eu acho que aqui era importante termos aqui a visão. Nós temos uma subida realmente dos volumes, em São Paulo 3,8%, no Espírito Santo de 5% no trimestre, embora ela não seja homogénea pelas diferentes categorias. No Espírito Santo em concreto, nós vemos uma estabilização do segmento residencial e em São Paulo o segmento residencial caiu ligeiramente. Acho que isto decorre das mudanças naturalmente que existiram neste trimestre, quando comparado com o ano passado, a redução, digamos, da atividade do trabalho em casa das pessoas, as pessoas voltaram mais ao escritório, isso vê-se claramente na subida dos segmentos comercial, também de indústria. Vemos uma subida de rural, isso impacta muito o Espírito Santo, mas a tarifa residencial, realmente há uma subida, mas a tarifa residencial, nessa perspectiva, tendo estável, é aquela que mais contribui um bocadinho para a nossa margem e, portanto, nesse ponto, esperamos aqui no próximo trimestre este valor volta a uma certa normalidade. Quando comparamos com 19, vemos uma evolução bem mais positiva em qualquer um destes segmentos. Falando aqui de perdas, como referido, as perdas têm estado a cair. Eu acho que este é um trabalho de fundo, é um trabalho que tem a ver com as nossas melhorias na rede, também com um plano de combate a perdas mais assertivo, com mais tecnologia, com mais recursos tecnológicos, que têm permitido que este número vá convergindo, digamos, para metas regulatórias. As metas regulatórias vão sendo também desafiadoras, vão aumentando, mas nós vemos trimestre a trimestre, temos a capacidade de diminuir este número. Em relação ao ano passado, vemos ali do Espírito Santo uma redução de quase 0,3 e semelhante em São Paulo. Um dado importante ali é a recuperação de receita, à direita no gráfico, recuperação de receita por real investido. Aqui temos a comparação de 2020 com 2021. Se fôssemos atrás em 19 ou 18, esta melhoria ainda seria mais expressiva, que é quanto é que nós recuperamos a receita por o real que gastamos nessa recuperação. Naturalmente que a variável de medição principal aqui é o efeito que temos da PEC-LD. Vamos ver que a PEC-LD tem um efeito, uma evolução positiva, em qualquer ângulo que a gente olhe, no trimestre, no acumulado do ano, em qualquer ângulo, vamos ver que é uma evolução positiva. Deixa passar aí ao próximo slide, por favor. Bem, não poderíamos deixar de dar aqui uma nota em relação às revisões tarifárias, ou melhor, aos reajustes tarifários na EDP São Paulo e EDP Espírito Santo. E nós vemos aqui que tivemos este ano, agora muito recentemente, esta da EDP São Paulo, que entrará em vigor agora, com uma subida da parcela B de 32,6%. Quando nós acumulamos esta parcela B com o reajuste que teve o ano passado, que já tinha incorporado uma parcela de IGPM, também já o ano passado, nós temos a falar de um valor acumulado de mais de 60% em São Paulo e no caso do Espírito Santo de mais de 50%. Portanto, é uma evolução muito expressiva e, portanto, é bom dar este realce, com efeitos médios ao consumidor relativamente limitados. Portanto, conseguimos ficar, tendo em conta os níveis de inflação, São Paulo ligeiramente acima do que seria a IPCA, muito abaixo do que seria a parcela do IGPM, e no Espírito Santo, que já foi feita lá atrás, também em níveis bem alinhados com os níveis de inflação que o país está sofrendo nesse momento. E, portanto, aqui conseguimos, digamos, ter um efeito percebido para o consumidor relativamente limitado. Vamos passar aqui ao próximo. Falando aqui da distribuição, em qualquer ângulo que a gente olhe, os resultados da distribuição são sólidos. Nós trazemos aqui uma comparação com o EBITDA regulatório versus EBITDA societário. Temos ali à direita, portanto, temos mais de 281 milhões, 235 seriam explicados pela VNR, e depois teríamos os demais itens que eu acho que destacam. Primeiro, perdas, estamos um pouco abaixo. As perdas também hoje estão mais valorizadas pela questão do PMI que se aumentou e, portanto, ela por
por ponto percentual aumenta essa parcela de perda, mas de qualquer forma é um valor que tem tendência para cair. Variação de mercado, um efeito positivo. A questão da sobre e da MVE no consolidado, até com a nossa posição em termos de sobre, de participação no MCSD a meio deste ano, permite-nos ter um registro até hoje de cerca de 20 milhões negativos, portanto, ligeiramente negativo, mas marginalmente negativo. No OPEX, uma performance claramente superior ao que seria do regulatório. Depois, em termos de PEC-LD, temos aqui um valor ligeiramente inferior. Sabemos que estas metas regulatórias são extremamente difíceis de alcançar e portanto, esse é o ponto de destaque. Dar aqui uma nota que nós, quando comparamos no trimestre, os valores em qualquer ângulo que a gente olhe, no trimestre, temos uma subida de 44% nos resultados, entre estes resultados deste trimestre de distribuição e o ano passado. E como disse, estes resultados são 36% a mais no Espírito Santo e 43% em São Paulo. Eles decorrem não só da tarifa, mas decorrem também da questão do PMSO, da questão da convergência de perdas e da questão da PEC-LD. Portanto, eu acho que melhoram em toda a linha. Portanto, acho que esse é um ponto de destaque, com uma performance da distribuição acima do que seria acima do esperado. Se podemos passar ao próximo. A RAP, transmissão, e falando aqui de RAP, vamos começando aqui pela relevância que ela tem. Portanto, a RAP líquida durante estes primeiros 9 meses atinge 90 milhões de reais, mas sabemos que isto é um bocadinho o começo deste processo. A nossa expectativa é que em 2022, com a entrada já em 22, por exemplo, do lote Q, a conclusão da aquisição da CELC-T a dar-se no final do primeiro trimestre de 22, deveremos alcançar em 22 uma RAP de 690, digamos, a RAP homologada que temos ali à direita no número seria 749, digamos, full year para todos os lotes, e portanto, em 23, 845 milhões com o portfólio, já considerando aqui a alienação dos lotes 7, 11 e 24, que como sabem nós assinámos um contrato agora já definitivo e portanto agora ele está pendente somente das aprovações de cada ANEL, BNB, para ser concluída a transação. E, portanto, já considerando isso ocorrendo até final desse ano. Portanto, estamos aqui realmente no momento em que o nosso EBITDA vai explodir, digamos assim, com o contributo da transmissão, e, portanto, isso é como programado e está muito claro, muito transparente aqui na nossa evolução. Temos hoje já 5 lotes em operação, o 24, o 7 e o 11, o 21 e o lote Q em operação parcial, estes 2 últimos em operação parcial, e os outros 3 em plena operação, e que são os 3 que são alvo de um processo de alienação dentro da nossa estratégia de reciclagem de capital e, portanto bem clara já e bem explicada aqui já pelo João. Se pudéssemos passar ao próximo slide. Falando aqui de geração hídrica e comercialização. Como eu referi aqui, eu acho que nós temos primeiro que começar a ver estes resultados. Vi até alguns relatórios que davam um bocadinho uma nota de uma certa frustração em relação ao resultado da geração hídrica, outros que davam nota de que o resultado foi bom, foi melhor do que o esperado, e eu acho que realmente o resultado é bom e é melhor do que o esperado. Lembrando que o nosso GSF no período foi de 51%, o nosso PLD foi de 582%, e o ano passado, quando a gente compara o terceiro TRI, que é sempre um TRI relativamente difícil, o GSF foi baixo o ano passado, 66%, mas não foi 50%, como esse ano, e foi 92%, e o PLD estava noutro patamar completamente diferente, até por efeitos da pandemia, etc., estava em patamar completamente diferente. Portanto, a realidade que temos hoje é uma realidade muito mais complexa neste trimestre, e portanto isso só foi possível, nós apresentámos estes resultados porque nos antecipámos em muitos destes movimentos. Nós tivemos hoje uma proteção, neste trimestre tivemos uma proteção de 32%, portanto nós temos uma proteção no ano de 24%, mas concentrada neste trimestre de 32%. Isto permitiu-nos, digamos, repor boa parte do que chamamos ali de risco hidrológico, que é o efeito pleno de GSF/PLD, e portanto vemos que ele, mais do que fazer um offset, se nada fosse feito, face à nossa contratação, portanto, enfim, seria uma situação absolutamente desastrosa.
Depois tivemos ali também efeitos de trading, uma boa performance da nossa comercializadora, que tem conseguido, trimestre a trimestre, agregar valor ao nosso portfólio. Portanto, nós atingimos aqui uma margem que eu diria acumulada no trimestre, muito boa, mas também se víssemos no ano muito boa, nos 9 meses, mas também se víssemos no ano, também muito boa. Temos um EBITDA ajustado aqui pelas questões da repactuação do risco hidrológico, superior a 180 milhões, ele compara com o valor, por exemplo, do segundo trimestre de 21 de 214, não é uma coisa, mas tem a ver realmente um cenário energético completamente diferente. E, portanto, é notável este resultado quando se incorpora o resultado com o resultado sem, quer dizer, porque não é uma realidade diferente. Se nada tivesse sido feito, basicamente teríamos tido até no limite uma margem negativa, para termos assim em perspectiva ali aquele risco hidrológico de 599. Deixa-me passar aqui ao próximo. Falando aqui um pouco de dívida, e aqui eu acho que é importante trazermos, naturalmente, de que nós temos uma lógica que o nosso custo médio aumentou, obviamente, o IPCA e CDI aumentou, e, portanto, isso acaba por refletir-se na nossa gestão de dívida. No nível da alavancagem, o João já referiu isso, não vale a pena dizer muito mais. Nós temos, em termos dos nossos covenants, com EBITDAs societários, cerca de 1,9 vezes e 2,7 quando vemos EBITDA ajustado, lembrando que estamos no final do período de construção das nossas usinas, das nossas linhas de transmissão, e, portanto, naturalmente que estamos num pico de alavancagem face ao portfólio que temos. Agora, com a rotação de ativos, com novas aquisições e vendas, isto será também ajustado, e, portanto, estamos aqui perfeitamente alinhados dentro dos nossos patamares. É importante ver, tanto o risco de refinanciamento, é sempre relevante, é sempre importante trazê-lo. Nós trazemos ali o fluxo de amortizações de dívidas versus o nosso caixa, portanto, vemos de alguma forma, estamos sempre a trabalhar um pouco até no alongamento das dívidas que temos, tirando proveito também de algum posicionamento momentâneo de taxas, mas isso é sempre um ponto importante. Mas, portanto, vemos que temos ali um caixa de ser mais de 1,8 bi de reais, que nos permite perspectivar os próximos meses tranquilamente. Depois, quando vemos aqui, em termos de dívida líquida e indexadores, eu acho que é importante termos aqui a perspectiva. Nós vemos que na transmissão, basicamente, a nossa dívida está indexada à IPCA, portanto, nós basicamente 91%, só ali alguns pontos que ainda estão remanescentes, mas, portanto, na nossa dívida, digamos, saímos de um risco da emissão de novas debêntures de Bs, portanto, acho que isso é uma boa notícia. E depois na distribuição, um misto entre cerca de 3/4 a CDI, que entendemos que é adequado, digamos, ao negócio, à atualização anual que as tarifas têm e os indexantes, e, portanto, achamos que isso é adequado, portanto, é uma proteção natural que tem contra a inflação dentro do ano, portanto, este perfil é perfeitamente adequado. E podíamos falar agora, podes passar ao próximo, rapidamente, falando aqui do controle de custos. Aqui é uma nota, lembrando até no trimestre passado, nós tínhamos tido houve aqui um bocadinho uma certa desconforto até de alguns analistas, no sentido de que parecia que os nossos custos estavam um bocadinho fora de controle, que havia até uma certa penalização. Obviamente que quando se analisam contas dentro de trimestres e só o foco no trimestre, essas análises são um bocadinho ingratas, porque elas são sempre muito suscetíveis a flutuações momentâneas dentro do trimestre, e, portanto, nós preferimos olhar para números até enquadrados digamos, no ano. Nós, quando vemos aqui em perspectiva deste ano, temos uma subida de 4,7%, portanto, bem inferior à inflação. Naturalmente, aqui podemos dizer que o efeito da inflação, por exemplo, na subida dos salários, ainda não se reflete, ele vai ser refletido a partir de agora, a partir dos próximos meses, e na parte final do ano e no próximo ano, porque ele vai tendo sempre um pouco esse lag. Mas, de qualquer forma, em qualquer ângulo que vocês vejam, vocês podem ver que a nossa subida de preços está bem abaixo da inflação, seja por que ângulo seja. Mesmo no trimestre, nós vemos este trimestre uma evolução face ao trimestre anterior muito menor, alguns efeitos também extraordinários que vão compensando isso. Portanto, é mais sólido olharmos para os números agregados do ano. Falando de PKLD, este é um número interessante. Nós vemos hoje, estamos num patamar de 0,9, e, portanto, digamos, temos para trás um pouco os números da pandemia, e, portanto, eu acho que isso se reflete
Não, a economia, portanto, tem alguns sinais, alguma recuperação que se nota, mas também eu acho que há aqui um trabalho interno que é bem importante, há um trabalho de melhor corte, portanto, estamos aí a ser mais assertivos, com mais capacidade, mais tecnologia, portanto, isso tem-nos permitido ser mais assertivos, sem aumentar os custos, por um lado, digamos, para fazer esses cortes, mas por outro lado sendo mais assertivos. Portanto, esses números são bastante notáveis, que temos conseguido voltar a PEC-LD por receita abaixo de 1%, que temos em muito tempo, se lembram, é muito do nosso objetivo. O nosso OPEX margem bruta vai consistentemente também caindo, a subida da margem, enfim, o João já referiu isso também na distribuição, isso é bem claro, portanto, os nossos custos ficaram presos e, portanto, o nosso OPEX por margem bruta vai melhorando de forma muito expressiva e os resultados aqui são inequívocos aqui nesta visão em perspectiva. E eu acabava aqui então a apresentação aqui financeira e devolvia aqui a palavra aqui ao João Márcio Cruz. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Vamos agora passar para algo que é extremamente importante e eu sugiro que todos aqueles que nos estão a ouvir que possam ler o nosso relatório trimestral de ESG. É um relatório que fazemos com todo o orgulho sob a liderança da nossa VP Fernanda Pires, que é a VP de ESG e Pessoas. De qualquer forma, só 5 destaques. E vou começar por um destaque que é simbólico. São as 35 candidatas que nós capacitámos, formámos na primeira escola exclusivamente de mulheres eletricistas no Espírito Santo. Vamos fazer mais destas ações. É evidente que o investimento 209 megawatts AC de Monte Verde é importante na componente ambiental, mas também na componente de transparência, de governance, o troféu Transparência, em que pela 8ª vez consecutiva nos foi atribuído, não querendo repetir tudo o que está aqui escrito, mas orgulhamos-nos do edital EDP Solidária 2022, onde vamos distribuir recursos para organizações sociais espalhadas pelo Brasil, em 7 estados do Brasil. Bom, dentro deste nosso compromisso ESG, temos, na página seguinte, a inauguração da nova sede. Todos aqueles que possam conhecer a nova sede, eu pedia que se passasse para a página seguinte. Isto é uma fotografia da sede. Neste momento não está assim, porque tem pessoas, tem gente, o necessário distanciamento social, mas esta é a nossa sede. Tem uma árvore no centro, tem toda a necessária sustentabilidade de um antigo galpão que transformamos num local bom para trabalhar, que tem até cesta de basquete para aqueles que gostam, ou pingolim, acho que se chama pingolim. Em Portugal eu diria matrecos, mas aqui penso que é pingolim para todos os que gostam. Bom, entrando em outros aspectos mais de negócio, página seguinte, recordatório do que é a nossa estratégia. Peço que a página passe, é isso, demora sempre um bocadinho. Bom, já se sabe que são os 4 vetores: crescimento, mas com disciplina financeira. Vamos apostar nos negócios futuros, mas vamos ter eficiência nos negócios atuais. De alguma forma, isto foi prometido quando falámos no início do ano e estamos entregando. Estamos entregando. Este ano vamos ter esse CAPEX de 1,8 bilhões. Adquirimos a CLT e aqueles 2 lotes de transmissão. Esperemos que o leilão de dezembro nos possa trazer algo. Nós prometemos analisar com todo o cuidado os 5 lotes do leilão de dezembro, no sentido de ver se temos condições para ser competitivos, e mantemos, quer a nossa política de dividendos. Política de dividendos, ela é clara e é para ser mantida.
é importante a estabilidade da política de dividendos, é importante a clareza da política de dividendos. Também penso que foi importante a nossa rotação de ativos com a venda dos 3 lotes de transmissão e a venda das hídricas, que as 3 hídricas, Jari, Cachoeira de Caldeirão e Mascarenhas, que estamos, como nós já anunciámos ontem, que estamos em negociação exclusiva com uma única entidade para assinar o contrato em que pretendemos que a assinatura do contrato seja este ano. Negócios do futuro, com certeza, nós temos que nos adaptar a uma liberalização do mercado que está cada vez mais presente. A nossa trading é um bom exemplo da capacidade de possibilitar negócios, nomeadamente negócios solares, pela sua capacidade também de colocação da energia em clientes, em contratos de longo prazo, tipicamente de 10 a 15 anos. Vamos para a página seguinte, estamos quase terminando. Esta página eu mostro com muito orgulho. Na verdade, nós todos mostramos com muito orgulho. As 3.300 pessoas que trabalham na EDP Brasil. O título desta página podia ser Nós entregamos. Nós prometemos em abril, porque em abril dissemos que íamos fazer aquisições, que íamos fazer vendas, que íamos apostar no solar, que íamos rodar ativos, que íamos ter menos geração hídrica, mais geração solar, e estamos entregando. Estamos entregando. Eu não vou ler o que está aqui, mas nós trocamos 429 quilómetros das linhas de transmissão que vendemos por 756 quilómetros da CLT e a perspectiva de muitos mais quilómetros e muito mais melhoramentos. As tais 3 subestações que vendemos e as 14 que recebemos. A RAP que vendemos, que era de 131 milhões, e a RAP que compramos, à data de hoje, de 223, e tem crescimento. Estamos no processo de venda de hídricas, 504 megawatts, estamos no processo de desenvolvimento, já com PPAs assinados, já com decisão de investimento firme, de 209 megawatts solares, AC, e esperamos que outros venham e que possamos fazer, dentro dos próximos meses, esperemos poucos meses, novos anúncios semelhantes a Monteverde, sempre em parceria com uma empresa que é um líder mundial desta tecnologia, que é a EDP Renováveis, que se alia também a um líder brasileiro do mercado do Brasil, que é a EDP Brasil. Última página. Porque nós acreditamos na empresa, e já agora o mercado está acreditando um bocadinho mais, porque vi há pouco a evolução da cotação e foi simpática. Mas continua a ser muito abaixo do que achamos que é o valor intrínseco das ações. Achamos que o mercado, que tem sempre razão, mas achamos que não está fazendo as contas da forma que nós entendemos que seja justa e, por isso, decidimos cancelar 25 milhões de ações, mais ou menos. Porquê 25 milhões de ações? Cancelámos praticamente todas as ações que tínhamos na nossa tesouraria para reiniciar um novo processo de buyback de ações da EDP Brasil, porque acreditamos, de facto, como se sabe, o máximo a regra é de 10% das tais outstanding shares, ou seja, das ações que foram emitidas e que estão no mercado detidas por investidores. E pronto, é esta a apresentação que fizemos. Peço desculpa porque somos um pouco longos, talvez porque tenhamos muita coisa para partilhar, e vamos agora ao Q&A. Marília. Obrigada, João.
Então, vamos iniciar aqui as perguntas. Peço que os participantes enviem, né, as perguntas aqui pelo Q&A e, se possível, se identifiquem. Então, a primeira pergunta veio sobre... Primeiro, nos parabenizou pelos resultados e pergunta aqui se a gente consegue dar um pouco mais de detalhes no desenvolvimento do Parque Solar de Monte Verde, que temos parceria com a EDP Renováveis do Brasil, e também entender um pouco mais sobre a parceria com a EDP Renováveis do Brasil, que já atua nesse segmento de geração renováveis há algum tempo no Brasil. Se a EDP Brasil pretende engajar mais parcerias desse tipo com a EDP Renováveis, não só em solar, mas também utilizando o know-how em eólica, para a gente também crescer nesse segmento. Muito bem, muito obrigado. Eu vou começar pela consideração mais estratégica e passar ao nosso VP Carlos Andrade, que é responsável pelo solar, entre outras responsabilidades, para os detalhes. Os detalhes que nós podemos ou devemos partilhar, porque achamos que nestas coisas de negócios a partilha deve ser a certa, nem de mais nem de menos. Mas a componente estratégica, sim, é para continuar. A parceria com a EDP Renováveis é uma parceria que acreditamos que é útil para a EDP Renováveis e é útil para nós. Porque, como eu disse, é um líder mundial da tecnologia com um líder do mercado brasileiro que detém uma empresa de trading, de comercialização, que consegue montar negócios de PPAs a longo prazo que viabilizam estes projetos. Por isso, é uma parceria para continuar. Dito isso, Carlos, peço que dê algumas explicações sobre este negócio específico. Perfeito, João. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, somente alguns dados, como foi solicitado aqui para o projeto Monte Verde. É um projeto de 265 megawatts pico, né? Tem um load factor de 25%, né? Entrará em operação no primeiro semestre de 2024. Um dos pontos que eu perguntava era aqui sobre o CAPEX. Eu posso dar uma ideia do que é o CAPEX hoje. Estamos vendo aqui no Brasil, está entre 3 e 3,5 milhões de reais por megawatt-pico, né? O CAPEX tem uma subida por conta dessa disrupção das cadeias de produção internacionais. As placas solares subiram em dólar, né, entre 30% e 40% ao longo desse ano. Os parques solares são essencialmente mais ou menos 60% do CAPEX é importado. Então, hoje estamos vendo entre 3 e 3 milhões e 3,5 milhões de reais por megawatt-pico, só para dar uma referência, não especificando os grandes dados. O nível de contratação é de 85%. Nós normalmente, hoje estamos deixando entre 10% e 15% para hedge, normalmente deixamos nos nossos parques, temos 85% contratados, parte disso, quase metade já repassado para clientes, e parte está no portfólio da nossa comercializadora, para repassarmos então para clientes no longo prazo. Então, esses são os dados do projeto Monte Verde. Ele já tem hoje, também já assinamos o contrato de conexão, então ele já está numa fase avançada. E, portanto, vamos fazer esse desenvolvimento em conjunto com a EDP Renováveis. Somente aqui complementando no tema da EDP Renováveis, que também estava a pergunta, é uma parceria focada no solar. E por que focada no solar? Porque a EDP Brasil já estava desenvolvendo e continua desenvolvendo o solar de pequena escala, né, que é a chamada geração distribuída, né, e nós temos aqui uma ambição com relação à geração distribuída. A geração distribuída aqui no Brasil é muito geração remota, então são mini usinas, né? Então, tem muito a ver com, aqui com a Renováveis já estava desenvolvendo aqui parques de larga escala, então fazia muito sentido nos juntarmos, e o expertise da EDP Brasil aqui em clientes
na nossa relação com clientes, a nossa posição entre as maiores comercializadoras do Brasil. Então, faz muito sentido essa parceria e é para continuar no futuro. Obrigado, Carlos. Maria Lia. Perfeito. A próxima pergunta vem do Pedro Rodrigues, sobre o endividamento da companhia. Um segundo, deixa eu pegar aqui exatamente a pergunta. Com o aumento das receitas e diminuição do endividamento, o payout pode ser elevado? Ok, eu vou pedir ao Henrique Freire para responder, mas genericamente nós gostamos de estabilidade de políticas. Mas dito isso, em termos genéricos, Henrique, como CFO, qual é a nossa resposta? Vamos lá ver, eu acho que nós temos um mecanismo muito claro na nossa política de dividendos em relação à questão do payout. O payout não é por se não está travado, ele tanto decorre tanto do nível da alavancagem como do nível de geração de caixa. E, portanto, à medida que desinvisto, também reinvisto, como agora, por exemplo, o caso da CLT, pode ter outros reinvestimentos, mas eu acho que o ponto é, se eu não tiver nada a fazer com o dinheiro, eu entrego aos acionistas, faço eventualmente outros buybacks, outras coisas, mas esse é o ponto. Portanto, eu não tenho travada na minha política de dividendos, portanto, acho que o João Marcos está a deixar muito claro, é assim, nós temos a política de dividendos que está estabilizada e ela é muito clara em relação a esse ponto, mas não é o payout que está travado. Há uma geração de caixa, ele é só um indicativo de um montante, mas há uma geração de caixa que é analisada e, portanto, ele é que permite depois ser maior ou menor, conforme a geração de caixa seja refletida depois no dividendo. Perfeito. A próxima pergunta vem da Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Queria entender melhor o impacto do hedge e do estoque de carvão no resultado. Queria saber sobre a atualização do processo de venda das hídricas, quando deve sair. Vou começar pela segunda parte e vou pedir ao Luís Otávio, que é o nosso VP de Geração, Transmissão e Trading, para referir a pergunta no que diz respeito a P100 e ao carvão. As vendas das hídricas, como eu disse, nós estamos em negociação exclusiva final. O nosso objetivo é o objetivo de fecharmos um acordo este ano. É este, digamos, o nosso objetivo. É obviamente que o financial closing de uma operação destas será sempre no próximo ano, como é óbvio. Luís Otávio, sobre carvão e P100. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? O hedge do carvão, o hedge e o carvão. Né? O carvão nós compramos, se lembrarmos bem, nós não tivemos a utilização baixa no primeiro semestre, dado aos preços do PLD. Nossa planta é uma planta de disponibilidade, ou seja, ela é chamada pelo Operador Nacional do Sistema quando dá necessidade de incremento por causa das hidráulicas. Ou para estabilizar a produção de solar e de eólica. Neste caso, especificamente, o terceiro TRI foi o grande trimestre de chamada e o carvão que tinha sido adquirido dentro de um período com a volatilidade do mesmo menor. O carvão, hoje, se os senhores acompanham o modelo internacional, explodiu de preço, não só o carvão, o gás, gasolina, tem uma disputa enorme, qual é o preço da gasolina, qual é o preço do gás, que no mundo inteiro se elevou. Ao ele se elevar, o estoque que tínhamos antigo, que é aquele que nós temos o full pass-through, estava com o preço a menor e protegido, como bem disse o Henrique, por um hedge para a sua parte de baixo. Como ele subiu, nós tivemos o ganho concretizado nesses 75 milhões. É um pouco a mais do que isso. Tá? Mas, de novo, os preços internacionais dos energéticos fósseis se elevou por demais no mundo inteiro. E isso se reflete aqui com o estoque colocado antes. Essa é a questão do hedge de P100, essa é a questão do estoque de P100. Muito obrigado, Luís Otávio. Marília.
A próxima pergunta vem de Gabriel Garcia. Poderiam discorrer um pouco mais sobre os fatores que motivaram a venda dos lotes 7, 11 e 24? E aí eu já vou emendar aqui uma outra pergunta, que é sobre o mesmo tema. Comprar CELG-T com ágio e vender as 3 linhas de transmissão não é trocar 6 por meia dúzia? São as duas perguntas aqui referentes à transmissão. Muito bem, gostei muito aqui do 6 pela meia dúzia. Não é trocar 6 por meia dúzia como os números demonstraram. É trocar 6 por 8, provavelmente. Nós criamos valor com a troca. Eu quero ser muito claro sobre a nossa política relativamente à transmissão. Nossa política baseia-se em 2 pontos. Primeiro ponto, queremos investir em transmissão. Significa que dentro de 2 anos teremos mais linhas de transmissão do que temos agora. É esse o nosso objetivo. Dentro de 4 anos teremos mais linhas do que daqui a 2 anos. Ou seja, a tendência estrutural é de crescimento. Queremos ter exposição a este negócio. Havia várias justificações para isso. É um negócio que o Brasil precisa. O Brasil tem de investir numa rede de transporte em alta e muito alta tensão, exatamente por causa da crise hídrica. Porque houve uma mudança do paradigma dos centros e das localizações dos centros de geração e dos centros de consumo. Oferta e demanda, quem faz o casamento entre a oferta e demanda é a linha de transmissão. E o Brasil tem de investir, nós achamos que é um negócio que tem uma boa relação rentabilidade-risco, queremos investir. Por isso não haja dúvidas, nós não saímos da transmissão, nós crescemos na transmissão. Segunda componente, reservamos o direito de criar valor para os nossos acionistas. Quando sentimos que há oportunidades, quer porque na nossa avaliação do mercado sabemos ou temos uma convicção firme de que o mercado vai dar um determinado valor e nós conseguimos substituir essas linhas por outras, pagando nós menos, então é um bom negócio. E por isso não foi uma troca de 6 por meia dúzia, não foi uma troca de 6 por 5, foi uma troca de 6 por 8. E vamos continuar trocando 6 por 8, desde que entendamos que o mercado está lá. Se o mercado não estiver lá, ou seja, se a nossa perspectiva é que não é possível fazer, criando valor, operações destas, aí não vendemos, não alienamos. Por isso, nós não temos uma obrigação de alienar linhas de transmissão. Fazemos quando e se criamos valor. Obrigado. Perfeito. A próxima pergunta é do Matheus Amorim, da Nave Capital. Parabéns pelo resultado. Gostaria de entender um pouco mais sobre como a comercializadora está vendendo os contratos dos projetos renováveis com a EDP Renováveis, se estão vendendo os contratos de longo prazo, mas a curto prazo se está mantendo uma parte da energia descontratada ou 100% do P90 contratado. A EDP está vendendo 100% da energia do parque ou apenas 50% da sua participação. Existem mais projetos a serem desenvolvidos que já possuem conexão equacionada como este? Muito bem, eu vou começar pela parte estratégica e vou passar quer ao Carlos Andrade, quer ao Luís Otávio. Carlos Andrade tem a responsabilidade, como eu disse, do solar e do negócio de clientes, a trading está com o Luís Otávio. A componente estratégica é, sim, haverá novos negócios destes. Nós só dizemos nomes de negócios, Mateus, quando eles são confirmados, mas estamos trabalhando conjuntamente com a EDP Renováveis. E o negócio é conjunto, ou seja, os equipamentos e o know-how da EDP Renováveis nós acabamos por beneficiar, porque a EDP Renováveis tem mais know-how em solar
no sourcing, na tecnologia que a EDP Brasil. Eu não tenho qualquer problema em afirmar isso. Aliás, eu considero que a EDP Renováveis é provavelmente uma empresa que tem mais know-how no sourcing e na tecnologia que qualquer empresa que esteja neste momento a operar no mercado brasileiro. Por isso, nós queremos beneficiar do know-how de uma empresa que está em mais de 20 países neste negócio. E a EDP Renováveis vai beneficiar do know-how da EDP Brasil em relação ao mercado do Brasil. E por isso é evidente, a nossa comercializadora, o nosso trading, cobre também a componente da EDP Renováveis. Nós teremos os nossos direitos económicos, nós vamos consolidar, do ponto de vista contábil, grosso modo 50% dos SPS. Não vou entrar em detalhes, mas a EDP Renováveis consolida aproximadamente 50% dos SPS, nós consolidamos 50%, os direitos económicos estão iguais. É este o modelo, quer para este Monte Verde, quer para os próximos Montes Verdes que aí vêm, beneficiando de ambas as partes. E agora, talvez, começando pelo Luís Otávio e depois ao Carlos, para o resto da componente, nomeadamente Luís Otávio na componente de trading. Colocando na componente de trading, é importante destacar que nós estamos 100% de acordo com a política de risco da companhia, de exposição de risco da companhia. Ou seja, esta nova aquisição dentro da área de trading, ela é absolutamente dentro do quanto nós podemos ficar long ou short no médio, no curto, médio e no longo prazo. Podemos adiantar que boa parte desta energia, como trading, ela já avançou com novos contratos colocados no mercado como trading, uma vez que esta é a política de risco, para que novos negócios sejam colocados. Quanto que ficou do projeto, que o Carlos Andrade pode dizer, e como que nós fazemos o back para clientes, ou seja, clientes está fazendo o seu jogo, fazendo a sua venda junto ao mercado, e, obviamente, a comercializadora sempre é a compradora de última instância, segundo o forward curve. Então, risco e forward curve estão cobertos, e a trade já avançou em mais da metade dessa energia junto ao mercado. Carlos, acho que tem a parte do cliente, se você puder. Perfeito, Luiz. Só para esclarecer aqui para o Matheus, ele perguntou também o nível de contratação, como eu comentei na primeira pergunta, são 85% contratados, 85% da energia contratada aqui, e entre 10% e 15%, nesse caso estamos com 15%, descontratado normalmente mantemos para a rede. Em termos de vendas para clientes, como bem disse o Luiz, parte dessa energia vai estar casada por 15 anos, mas parte dessa energia nós vamos vender para clientes em prazos que variam entre 5 e 15 anos, né, dependendo no Mercado Livre, para esses clientes. É importante a gente ter, quando contratam energia no Mercado Livre, não necessariamente contratam por 15 anos. Muitos clientes contratam por 5, por 7, etc. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, precisa ter energia de longo prazo, e essa é uma grande fonte de energia de longo prazo, são as energias renováveis, particularmente a solar, neste caso. Muito bem, Carlos e Luís. Maria Lia. Tá ótimo. A gente já deu aqui 1 hora de call, mas eu vou fazer aqui mais 2 perguntas que ainda estavam aqui na fila. Então, a primeira é do Bruno Teixeira. Parabéns pelos resultados. A respeito da venda dos ativos de geração hídrica, hoje a negociação está correndo com uma única empresa interessada. Mas desde que foram colocados à venda, esses ativos houve manifestação de outros interessados? Sim, houve manifestação de muitos outros interessados. Nós fizemos uma fase binding com 5 interessados. Depois destes 5 passámos para 3, tudo empresas totalmente credíveis, e no fim passámos para 1, que é a fase que estamos. Por isso, é esse o ponto. É esse o ponto. Muito bem. Como temos aqui, como disse,
Vamos à última pergunta, Marília, exatamente. Sim, a última pergunta é do João Gomes, parabenizando também pelos resultados e perguntando em relação à nossa escola de eletricistas para mulheres, se nós pretendemos levar a escola para outros estados. Muito obrigado por essa pergunta, temos muito orgulho nessa iniciativa e vou passar a palavra à nossa VP, Fernanda Pires, de SG e Pessoas, para responder. Fernanda. Obrigada também pela pergunta. Na verdade, nós já fizemos outras escolas. Nós começamos no estado de São Paulo, a gente iniciou esse projeto em 2018, então já fizemos escola em Mogi das Cruzes, em Taubaté. A escola do Espírito Santo, na verdade, estava prevista para o ano passado, 2020, e tivemos que prorrogar para esse ano em virtude da pandemia. Mas a gente se orgulha muito dessa iniciativa porque ela foi pioneira no setor, nós fomos a primeira empresa a criar investimentos para uma escola nesse modelo, a gente foi entender de fato qual era o desafio e criamos a primeira escola. E partilhamos isso com outras empresas e isso criou também um movimento positivo no setor e, portanto, iniciamos já em São Paulo e estamos agora avançando no Espírito Santo. Obrigada. Obrigado, Fernanda. E pronto, desta maneira me despeço. Tem aqui na tela a nossa diretoria e também a Marília. Estamos todos disponíveis e especialmente o time de RI, liderado pela Marília, para vos dar todos os esclarecimentos que entendam convenientes. Muito obrigado e bons negócios. Obrigada a todos.